Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Está tendo o TCC, o campeonato entre grandes computadores. E de um lado a gente tem aqui o Berserk, na versão 2023, 11/18, a versão aí de novembro, bem recente. Computadores engines que já usam inteligência artificial, né? Reinforcement Learning, redes neurais e tudo mais, incorporada aos algoritmos de força bruta. E também o ASP 6.62, são grandes engines aqui no TCC. Season 2025, uma coisa que a gente observa aqui é que nessa temporada eles decidiram jogar o xadrez 960, o Fischer Random Chess, a modalidade proposta por Bob Fischer para acabar com o peso que existe nos preparos de abertura nos torneios de alta performance. Então, dessa maneira, as peças são embaralhadas na posição inicial, de uma maneira onde as únicas condições que devem ser atendidas são: um bispo precisa ser um de casas claras e um de casas escuras, e sempre haver uma torre à esquerda do rei e outra à direita, não importa se imediatamente ao lado ou distante, mas sempre tem que ter o rei no meio de duas torres, né? Então, obedecendo a essas condições, isso sendo feito então o embaralhamento, a gente teria 360 possibilidades diferentes aí, o Fischer Random Chess 360, né? Então, é interessante que eles estarem jogando nessa modalidade, porque depois a gente pode observar, será que isso dá mais vitórias, dá menos empates? O que será que acontece quando as máquinas jogam nessa modalidade, né? Muito interessante os experimentos que vão sendo feitos, quem sabe isso pode até sugerir mudanças para o xadrez, né? Eu defendo que o jogo de xadrez deva sempre permanecer o mesmo, mas eu tenho realmente minhas dúvidas sobre essa pequena mudança do Fischer Random Chess, não traria benefícios para o xadrez como um todo, né? Muito bem, meus amigos, vale a pena a gente observar. Temos aqui Berserk numa partida espetacular e a questão é, será que um computador pode humilhar o outro? Porque, vejam bem, o computador ele é feito para otimizar, buscar linhas ótimas para a solução de um objetivo. Portanto, humilhar alguém não estaria dentro dessa computação. Você fala assim, eu preciso da melhor forma possível, da maneira mais rápida possível, liquidar o meu adversário. Você não vai ficar brincando com a presa, né? Não vai ficar tentando humilhar ali o adversário. Portanto, seria muito estranho uma máquina ter este comportamento, não é mesmo? Vamos dar uma olhada no que acontece aqui, que é bastante curioso. A partida começa aqui com o cavalo em B3. Notem que a gente tem aqui a possibilidade de um desenvolvimento primeiro aqui na ala da dama, né? Vamos ver cavalo B6 seguindo os mesmos passos, F4, F5, uma abertura simétrica. Esses lances aqui abrem a possibilidade dos bispos poderem jogar e agora os outros cavalos se desenvolvem, o outro cavalo se desenvolve e aqui D6 foi jogado. Muito bem, temos aqui com G3 possibilitando o desenvolvimento do outro bispo em fianqueto, cavalo F6, D3. E aqui nós temos E5 imediatamente atacando o centro. Temos E4 fazendo a mesma coisa. Uma abertura um tanto quanto simétrica, para falar bem a verdade, quase perfeitamente simétrica, né? Se jogar G6 agora, e de fato foi jogado G6 aqui. A gente tem uma posição perfeitamente simétrica aqui entre essas duas máquinas. Por enquanto, E por F5 foi jogado, G por F5 quebra a simetria, C4 rasga um ataque. Um lance corajoso, tirando da frente aqui do peão do rei. Dama D7 foi jogado e agora F por E5 temos trocas. E aqui é possível capturar o peão. No entanto, melhor ainda, cavalo G4. Opa. Atacando o peão central, tá entregando um peão, porque depois de peão toma, seguiu com bispo H6, cheque, o ataque é perigoso. Cavalo de bem D2 e aqui um lance bizarro. Grande rock, né? Olha aí que legal. No Chess 960, quando você faz, como é que você faz? Que você arrasta um no outro, ó. E aí ele faz aqui o grande rock. Então, na verdade, o rei continua no mesmo lugar, né? Aqui, e a torre passa pro outro lado. Porque no Chess 960... eu falei 360, são 960 possibilidades diferentes, não 360, 960. Isso é bem interessante. E nessa modalidade, quando você faz o rock, a posição termina como seria no xadrez tradicional. Por exemplo, se eu tivesse feito o bispo aqui, ó, vamos supor, eu quisesse fazer o rock, ó, eu posso. E termina na posição do rock tradicional. Esse aqui é bem legal, né? Esse rock aqui, o super rock, hein? Muito bem, meus amigos, é assim que funciona. Por isso, depois de bispo H6 e cavalo BD2, grande rock foi jogado. Temos o lance bispo D4, bispo em E6. Cara, as pretas entregaram alguns peões para um bom ataque.
Seguimos agora com H3, cavalo em E3. A dama atacada vem para E2. Cavalo por bispo, dama por bispo e torre na coluna G. Muito bem, meus amigos. Será que vai dar certo? Será que as pretas de fato têm compensação por terem entregue 2 peões? Olha, o Stockfish está dizendo que está bem interessante. Tem chances para os dois lados. Bispo E5 foi jogado, temos peão toma. E agora o bispo atacado vem para casa de F4. Temos trocas, bispo toma, peão toma. E a dama vem para casa de C7. Com pressão na coluna C. E aqui, grande roque foi jogado. Olha aí que interessante. D5 tentando abrir linhas. C5 tenta manter tudo fechado. E agora, apesar de ser possível capturar aqui, é bastante incômodo você ficar com a sua dama assim aberta. Por isso, prefiro jogar com D4. Agora, o Wasp. Lembrando que o peão não pode capturar o cavalo por conta da cravada. Rei B1 ataca o cavalo, portanto. E agora, cavalo D5 foi jogado, mantendo o peão de ser atacado e atacando também o peão de F4. Seguimos com o cavalo por D4 e agora a torre G6 faz a proteção do bispo. Cavalo de 2 em B3 e cavalo vem para casa de E3. Dá um duplo nesses caras aí, partida maluca, né? Cavalo toma, a torre toma e agora dama em E2 crava o cavalo. Esses caras são geniais. Torre em E7 deixa a torre protegida. Torre C1 protege o peão e agora dama por F4. E recupera-se mais um peão. Continua com um peão a menos, as negras com uma boa posição. Torre de H em E1, torre de D em E8. Temos torre em G1 e agora rei B8. O rei vai para segurança, A3, A6. Profilaxias, rei A2, rei A7. A dama vem para D2 e agora a dama sai aqui dessa diagonal. Dama em E5 foi jogado. Muito interessante a posição. De fato, as brancas continuam sempre com material a mais, um peão a mais. Mas os computadores aqui, o Stockfish está avaliando que a posição tem muita luta. Seguimos com dama em A5, F4, dispara o peão passado, que loucura. Dama B6, cheque, o rei vai para B8 e aqui C6, cara, que perigo. Aqui cavalo D5 foi jogado, a torre tá protegendo aqui, a dama tá atacada. Dama volta para casa de F2 e aqui B6 mantém tudo fechado. H4, H6, temos dama em F3 e agora rei C7. Aqui H5, torre D8, a partida ainda é muito difícil, as pretas têm um peão passado, o rei não tá tão seguro, tem um peão aqui bem avançado. Torre C4 foi jogado, dama em E3, propõe trocas, dama vem para F1, dama E6. Torre G6 ataca a dama vem para E3, cara, que confusão. E a gente tem aqui a torre em C2, também dando mais proteção aqui para o rei na sétima e dando mobilidade também para a torre. Temos torre D6, temos trocas. Torre toma, rei toma, C7, dispara o peão, cavalo por C7. E aqui tá tudo igual, questão material. E torre C4 foi jogado com pressão no peão de F4. Cavalo E6 protege, torre E4, ataca a dama. Dama G3, temos D4 disparando com o peão. Cavalo D8 propõe trocas e aqui cai o peão de F4. Torre por F4 segue a luta com torre 1. Cara, isso daqui é uma partida assim muito precisa. Não dá pra gente analisar lance a lance porque levaria o dia inteiro para analisar tudo que tá se passando de cálculo. São bilhões de possibilidades, né? E é muito interessante ver esse xadrez mecânico, né? Aquela coisa perfeita assim. E ainda assim com emoção, né? Torre G6 cheque, o rei vem, dama vem para F5. Cara, olha esse rei onde ele veio parar, que surreal isso. Dama G5 e agora sim temos trocas e agora vira um pouco mais assim do xadrez que a gente conhece, né? Do xadrez um pouco mais normal aqui. Torre por B6, as pretas têm 2 peões a menos. No entanto, torre H1 ataca o peão, torre por A6, torre por H5, 2 peões a menos, peão passado perigoso. Cavalo vem para C5, G4. Torre G6 tenta parar o peão, a torre protege. D5 dispara o peão passado, torre H5 vai atrás do peão. Temos trocas, torre toma, torre toma. E agora, será que as brancas conseguem ganhar com esses 2 peões a mais? B4 foi jogado, temos aqui o cavalo vem, cara, o rei... Agora fica cortado, torre na sétima, cavalo atacado centraliza, vai tentar algum contrajogo aqui. No entanto, as brancas vão disparando o peão e vai ficando difícil das pretas se segurarem. Tenta alguns cheques, o cavalo, né? Enfim, as peças vão dando muito cheque e chega uma hora que acabam-se os cheques e as brancas ganham sempre um tempinho para tentar algum progresso na posição. É de difícil progressão, qualquer passo em falso aqui pode ser fatal. E é muito interessante que nessa posição o Berserk dispara o peão, deixando a torre, né? Muito legal. É claro que daria para jogar um lance como torre D4 aqui simplesmente e depois avançar o peão. Mas avançar o peão aqui é bem interessante também. Rei G6 foi jogado A7, dispara o peão. E aqui torre H8.
Notem que era possível capturar essa torre, mas até agora o Wasp não capturou, porque ele está preocupado mesmo com o peão que está sendo disparado. No entanto, meus amigos, prestem atenção nessa posição. Existem várias maneiras de você continuar aqui essa posição. Uma maneira bem simples é jogar com torre D4, né? Aqui nessa posição. Uma outra maneira bem simples é você jogar com B5, por exemplo. Também você está fazendo um excelente lance. Porque esse cavalo por E4, por exemplo, rei F5, atacando o cavalo, você joga B6. E 2 peões passados e conectados na sétima valem mais do que ouro, que vale mais do que dinheiro. Né? Isso daqui ganha a partida na hora, né? Não tem como parar esses caras aqui. Portanto, existem maneiras muito simples de ganharem o jogo, né? Seja você deixando a torre aqui em E4 e disparando esse peão, seja você se esquivando aqui um pouquinho e depois disparando o peão, o cavalo está controlado, não tem o que fazer. É assim, simples assim como ganhar. É o caminho mais rápido, inclusive, de todos, é esse lance B5. No entanto, meus amigos, Berserk nessa posição, será que ele vai tentar humilhar o adversário, o Wasp? Porque ele vai para o lance, que não faz nenhum sentido. Torre E8, meus amigos. Pasmem, pasmem, pasmem. O lance torre E8 é um lance que a barrinha cai, tava com 7 pontos de vantagem, cai para 3 aqui. Claro que ela vai subindo, porque se você levar para o infinito, também leva para a vitória. No entanto, para o infinito não precisa, é um número limitado de pessoas, né? Mas se você leva a longo prazo, também é um caminho da vitória, mas não é o caminho mais curto. Ou será que o Berserk achou que esse era o caminho mais curto? Será que ele tá humilhando o adversário, né? Que coisa esquisita esse lance. Que de longe não é o lance avaliado aqui pela engine, ó. E vai aumentando, é o lance P5. Mas você pode dizer que, extrapolando para o futuro, todos os caminhos levam à vitória e que então ele encontrou um caminho da vitória jogando esse lance. É muito curioso, porque não é o caminho mais rápido. Torre E8 foi jogado, o Wasp captura, e agora do nada, né, com os peões assim desconectados, aqui entregou uma torre, só tem um lance agora, tem que ser o B5, qualquer outro vai empatar. Torre vem para D8, B6 dispara. Temos o lance cavalo D3, B7. Sim, os 2 peões passados e conectados na sétima vão ganhar. Cavalo B4, cheque, rei B2. Torre D2 com cheque. Temos agora o rei vem para casa de B1. Cavalo C6 tenta parar esses peões. No entanto, A8 promove para dama. E claro que aqui também vai existir a vitória. E nessa posição o Wasp abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Esse cavalo aqui vai sair do tabuleiro também. Daqui a pouquinho o rei tá levando checkmate em poucos lances. Na verdade, os computadores já dão mate em 8 aqui nessa posição, né? Então, é uma partida muito legal, eu achei. Assim, dá pra gente sentir, né? Aquelas coisas, aquelas partidas assim, cara, qualquer passo em falso já era, né? E uma partida com vitória aqui para as brancas. Mas eu achei muito curioso, tanto a partida quanto o fato do torre E8. A hora que eu vi aquele lance, eu falei, pera um pouquinho. Né? Vamos analisar, será que precisa jogar esse lance? Porque eu cheguei a pensar, quando eu pensei em torre 8, quando eu vi o lance de torre 8, eu pensei o seguinte, já sei, essa torre vai continuar praticamente fazendo a mesma coisa que ela já estava fazendo. Ela está controlando a fileira do fundo. E ao jogar a torre 8, então eu ganho um lance, entre aspas, porque a torre vai continuar basicamente onde ela estava e eu não estou ajudando o cavalo a se movimentar. Mas não faz sentido, porque se você joga esse e depois joga B5, na verdade, você não ganhou um tempo. Você simplesmente tirou sua torre do tabuleiro e continuou jogando. Não faz nenhum sentido você não jogar o lance B5, né? Que é um lance que traz um progresso mais rápido na posição. Ou até mesmo tirar a torre se você for conservador. Mas esse lance não tem um ganho, de fato, assim. Você não ganha um tempo, não ganha nada. Você simplesmente joga a torre para fora do tabuleiro e continua jogando, né? É uma humilhação, será? Postem aí nos comentários o que vocês acham sobre isso. Essa situação aqui um tanto quanto bizarra do xadrez entre computadores, tá bom? É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!